Olá! Uma em cada 5 mulheres de 40 anos no Brasil já abortou. É o que mostra a pesquisa nacional do aborto, realizada pela ANIS, Instituto de Bioética, no ano passado. Enquanto o Congresso Nacional vota uma proposta que pode restringir o aborto legal, uma ação no Supremo Tribunal Federal pede que as mulheres tenham o direito de abortar até os 3 meses de gestação. É esse o assunto da nossa conversa com a cientista política e advogada do coletivo Margarida Alves, Mariana Prandini, e com a professora do Departamento de Biologia Celular da Universidade de Brasília, Lenise Garcia. Ela é também presidente do Movimento Nacional da Cidadania pela Vida Brasil Sem Aborto. Sejam bem-vindas. Antes de começar a entrevista, nós vamos ver uma reportagem para entender os embates recentes que envolvem o aborto. A estudante de Direito Rebeca Mendes, de 30 anos, ganhou as redes sociais ao escrever uma carta à ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal, pedindo autorização para abortar. Ela explica que engravidou quando trocava de método contraceptivo, que já tem 2 filhos e seu contrato de trabalho termina em 2 meses. Seremos 3 pessoas passando necessidade, não conseguindo pagar meu aluguel, sem ter dinheiro para comprar comida e com toda essa dificuldade ainda terei um bebê a caminho. O PSOL pediu ao Supremo uma liminar para que Rebeca interrompa a gravidez de 6 semanas. A questão foi incluída numa ação do partido que propõe a liberação do aborto até os 3 meses de gestação. Hoje, pelas leis brasileiras, o aborto só é permitido se a gravidez for consequência de estupro, colocar a vida da mãe em risco ou se o feto for anencéfalo. Mas uma proposta de emenda constitucional em análise por uma comissão especial da Câmara dos Deputados abre uma brecha para que, mesmo nesses casos, o aborto seja proibido. O texto original amplia a licença maternidade para mulheres que têm bebês prematuros, mas foi alterado, passando a afirmar também que o direito à vida começa na concepção. Lenise, o que significa incluir na Constituição a ideia de que a vida começa na concepção? O Brasil é signatário do Pacto de São José da Costa Rica, um pacto de direitos humanos que diz que o direito à vida é desde a concepção, né? O nosso Código Civil, ele faz referência no artigo 2º à proteção aos direitos do nascituro desde a concepção. Portanto, não está sendo incluído nenhum direito novo, né? O que está sendo feito é explicitar melhor que a vida começa com a concepção, para evitar que futuramente possa se colocar um prazo, como por exemplo esse dos 3 meses, que está sendo pleiteado em diversos âmbitos. Mariana. Bom, eu vou discordar da professora Lenise, que inclusive que a gente tem, na verdade, e o que está se pretendendo com essa PEC é a constitucionalização de algo que é debate e que é uma questão moral profundamente controversa, né? A professora Lenise é bióloga, então ela sabe melhor do que eu que existe todo um debate, inclusive no campo científico, sobre quando começa a vida, né? E se a vida começa na concepção ou se é em outros momentos. Então eu acho que o que a gente está tendo aqui é a tentativa de constitucionalização de uma questão moral profundamente controversa em um Estado que é um Estado laico, que é um Estado plural e que é um Estado que as pessoas têm diversidade de opinião. Então, o Brasil é de fato signatário do Pacto de São José da Costa Rica, mas a própria Corte Interamericana, que é a intérprete do Pacto de São José da Costa Rica, liberou e disse que era possível, por exemplo, fertilização in vitro num país que é a Costa Rica, onde a fertilização in vitro era proibida. E nesse momento em que ela permitiu a fertilização in vitro, fez uma interpretação do que significa essa proteção à vida do Pacto de São José. Isso não significa, por exemplo, a proibição da fertilização in vitro. Então, eu acho que o que temos aqui é a constitucionalização de uma questão profundamente moral e que não deve ser decidida através do direito, porque a gente vive numa sociedade plural e que é importante, então, que a Constituição ela proteja, né, essa pluralidade de ideias e de visões de mundo. A senhora considera que você dizer que a vida começa na concepção pode prejudicar ou pode impedir, né, que o aborto seja realizado, por exemplo, em casos de estupro, em casos de crianças, de bebês anencéfalos? Eu entendo que essa mudança na Constituição não altera o Código Penal vigente. Por quê? Certo? Porque, de fato, como eu dizia, a Constituição atual, ela já protege a vida e no Código Penal vigente o aborto é crime. O aborto é crime contra a pessoa e o aborto é crime contra a vida. É nesses capítulos que o aborto está incluído no Código Penal. E se faz uma exclusão da punição
em determinados casos. Então, não está dizendo, por exemplo, quando se fala no Código Penal que não será punido o médico que fizer o aborto porque não tem outro modo de salvar a vida da gestante. Certo? Ao colocar isso, o código não está desqualificando essa vida da criança, né? Não está de modo algum dizendo que essa vida não é digna ou que essa criança não tem o direito à vida. Certo? Só que naquele momento, sem ter outro modo de salvar a vida da gestante, digamos assim, é uma situação que se coloca um direito diante do outro, não se está negando o direito de ninguém, né? Mas ao mesmo tempo, a pessoa que fizer esse aborto não vai ser punida, né? Então, é um contexto diferente e esse contexto não muda. Eu especificando melhor que a vida começa desde a concepção e o direito à vida desde a concepção. Agora, Mariana, você acredita que uma proposta como essa, se for aprovada, pode aumentar a busca por procedimentos ilegais, clandestinos? Sem dúvida, né? Hoje, inclusive mulheres que foram vítimas de estupro, elas têm medo de recorrer ao procedimento legal, ao procedimento que é hoje descriminalizado. Por quê? Porque existe um estigma social muito grande em torno do aborto, né? Elas chegam nos hospitais para serem atendidas e médicos, enfermeiras, enfermeiros começam a questionar e a perguntar se de fato elas foram vítimas de estupro. Muitas vezes as mulheres elas são chamadas à polícia para aquelas mulheres, elas têm que dar declarações. Muitas vezes exige-se o boletim de ocorrência, quando na verdade a legislação não exige o boletim de ocorrência. Ou seja, existe uma série de constrangimentos estruturais a que as mulheres tenham acesso, até mesmo naquelas situações em que o aborto é legal. Então você imagina se a gente inclui isso na Constituição, como o medo e o pavor dessas mulheres para ter acesso ao aborto legal e seguro. Então eu acredito que é um equívoco fundamental isso, e como eu disse, é negar a pluralidade da sociedade brasileira, de que a gente não existe um consenso moral no nosso país sobre quando começa a vida. E esse consenso moral, se não existe esse consenso moral, ele não pode ser constitucionalizado, né? A gente vive uma sociedade plural. A lei pode, essa mudança, né, essa proposta ser aceita, pode gerar um aumento na busca por Não, eu penso que não, porque como eu disse, eu penso que não modifica o Código Penal atual. Tá? Agora, eu vou discordar aqui, né, de que haja uma discussão nisso do ponto de vista biológico, né? Do ponto de vista biológico não há discussão nenhuma, a vida começa na concepção. Eu não tenho nenhum livro de embriologia que comece em outro momento, né? Eu não posso começar, como que eu vou começar com um ser pluricelular que já desenvolveu várias coisas, né? Evidentemente, se esse pluricelular se desenvolveu a partir de uma única célula, é nessa única célula que esse indivíduo começou, porque depois disso ele só foi se desenvolvendo, né? Quando o espermatozoide do meu pai encontrou o ovócito da minha mãe, houve uma fecundação, ali surgiu a Helenise, né? E ali já estava definido que eu ia ter os olhos do meu pai e o nariz da minha mãe, né? Então eu surgi naquele momento. Biologicamente não tem outro modo de dizer, né? Na verdade, isso só entra em discussão quando são questões como o aborto que estão em discussão. Então, juridicamente, vários países colocam dúvidas, mas cientificamente não há como negar que a vida começa na concepção. Aliás, se fala, não, até 12 semanas. Bom, 12 semanas a contar de quando? A contar da concepção. Eu começo a contar a gravidez quando existe a concepção, né? Então, eu não tenho outro modo de iniciar. Exatamente, não, né? Se a gente pergunta para um neurologista, o neurologista vai dizer que a vida começa a partir do momento em que você tem células nervosas. E no momento da concepção não existem células nervosas. Se a gente for considerar que existe ali uma potência de vida, o próprio espermatozoide e o próprio óvulo, então, deveriam ser protegidos. Ou seja, eu acho que é muito claro e muito óbvio que a discussão, ou seja, definir quando começa a vida e o que é a vida e o que é uma vida com dignidade e o que é uma vida boa e uma vida apta a ser vivida, é uma questão moral fundamental e não dá para constitucionalizarmos isso num país plural. Certo, mas aí a questão seria o direito da mulher diante, né, do seu próprio corpo ou o direito daquela vida que está se formando dentro da mulher dela. A vida está se formando dentro da mulher, ela não faz parte do corpo da mulher, né? Isso de dizer que eu tenho direito ao meu próprio corpo e por isso posso, né, eliminar essa outra vida que está dentro de mim, né? Mas essa vida não é uma mulher grávida não tem duas cabeças. Uma cabeça é dela, outra é do filho.
Né? Uma mulher grávida, ela não tem 4 braços. 2 braços são dela e 2 braços são do filho. Então, ela tem direito ao seu corpo, mas não tem direito ao corpo do filho. Aliás, até o direito ao próprio corpo, se a gente pensar, não é total. Porque, por exemplo, uma pessoa não pode doar em vida um órgão vital. Ela não pode doar os seus 2 rins. Ela pode doar um, mas a lei proíbe que ela doe os 2, né? Porque o direito dela ao próprio corpo não é total. Eu acho que nenhum direito total, mas eu queria mudar um pouco o foco da conversa aqui, porque acho que tem uma questão fundamental que a gente está perdendo de vista, que é a questão da criminalização. Ou seja, o que se pede na ação, o que se pede é a descriminalização do aborto. Porque o que se pretende é pegar uma mulher que fez aborto e colocá-la atrás das grades. Você mencionou ali no início, né, foi mencionado no início que cada 5 mulheres, pelo menos uma mulher, né, a cada 5 mulheres já realizou aborto no Brasil. Quem que são essas mulheres? São mulheres comuns, como nós. São mulheres casadas, são mulheres que já têm filhos, são mulheres que têm uma religião, que frequentam uma igreja, são mulheres trabalhadoras, são mulheres comuns. E o que a gente quer fazer com essas mulheres? Colocá-las atrás das grades. Então, acho que a questão fundamental que a gente tem que pensar é isso, assim, a gente quer colocar as mulheres atrás das grades por decidirem, né, sobre a sua vida reprodutiva. É isso que a gente quer? Ou seja, num país em que o sistema penal é altamente seletivo, porque, na verdade, quem vai para trás das grades não são as mulheres de classe média alta, que têm acesso a clínicas seguras, né, que têm acesso a medicamentos e que podem fazer esse aborto sem que ninguém fique sabendo. Muitas delas, mulheres juízes, de promotores, né, e etc. São as mulheres pobres da periferia, negras, que não têm acesso e acabam morrendo. Desculpa, eu vou discordar. Finalmente, a gente tem, sim, pessoas ricas que estão indo para trás das grades. Nesse momento, nós temos 3 ex-governadores, tá certo? Do Rio de Janeiro presos. Eu sei, mas veja bem, é que é a mesma mentalidade, não é a mesma questão, tá certo? Agora, de fato, quem vai para trás das grades na questão do aborto é o dono da clínica clandestina. Não são as mulheres que fizeram aborto, porque a pena é de 1 a 3 anos, e a gente sabe que de 1 a 3 anos se pode substituir por penas alternativas, e na imensa maioria dos casos, que aliás são poucos, em que isso vai para um julgamento, a mulher que realizou o aborto, ela não vai para trás das grades, ela vai cumprir uma pena alternativa. Agora, o dono da clínica que fez 5.000 abortos, 7.000 abortos por dinheiro, né, muitas vezes em condições inadequadas, etc., esse sim vai para trás das grades e eu penso que tem que ir mesmo. Mas essas condições inadequadas são justamente o que a criminalização gera, né, o que a criminalização produz. Ou seja, eu acho que é fundamental a gente pensar em vários outros países que já passaram pelo processo de descriminalização e quais foram as consequências disso, né? Portugal, por exemplo, esse ano está celebrando 10 anos de descriminalização do aborto, né? Então, há 10 anos, Portugal fez uma decisão coletiva de descriminalizar o aborto até 10 semanas. O que aconteceu? As taxas de aborto em Portugal caíram. As taxas caíram. Existem dados e eu acompanho, também tem esses dados. As taxas de aborto caíram e estão caindo frequentemente, ano a ano. Nunca houve, durante essa década, nenhuma mulher que tenha morrido em decorrência de ter passado pelo procedimento de aborto. Ou seja, é uma decisão coletiva que deve ser tomada. A conversa está boa. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos para continuar o debate sobre o aborto. O Diálogo Brasil está de volta. Hoje o assunto da nossa conversa é o aborto. Para contribuir com o nosso debate, nós temos 2 opiniões diferentes sobre a PEC 181, a proposta que insere na Constituição que a vida começa na concepção. Vamos ver primeiro o que diz a coordenadora do Movimento Brasil Sem Aborto em São Paulo, Ana Ariel. E a PEC 181 está a favor das mulheres, ela defende as mulheres. Uma mulher que sofre violência sexual e é vítima de estupro, se ela tem a lei do lado dela, ela vai condenar o seu criminoso. De cada 10 mulheres que sofrem estupro, 8 são crianças entre 9 e 12 anos. Elas são levadas diretamente ou indiretamente pelo estuprador. Lá, na lata do lixo, esse bebê, esta vida, é jogada fora. O maior defensor dessa criança, onde fica a prova do DNA. E esse estuprador passa ileso e refaz esse crime muitas e muitas vezes. As crianças chegam a sofrer abortos legais
permitidos por lei 3, 4 vezes. Então, quem protege as 8 em 10 crianças que são estupradas todos os dias? Essa é a minha pergunta. Bom, como vocês viram aí, ela é a favor da PEC, ela é contra o aborto em caso de estupro, ela considera que o bebê é uma prova pelo DNA da culpa do estuprador e que, em alguns casos, é o próprio estuprador que encaminha a vítima, enfim, vai continuar. Mariana, você concorda com a opinião dela? Não, absolutamente não concordo. Eu acho que existe uma confusão aí muito grande que ela está fazendo, né? Acho que uma questão é a questão que a gente enfrenta do problema da violência sexual contra as mulheres e crianças no nosso país e que é um problema seríssimo e que é um problema que tem que ser enfrentado com políticas públicas, né? E que esse problema eles encontram também no Poder Judiciário uma dificuldade de prova, uma dificuldade de persecução penal daquele que foi o causador, né, a pessoa que cometeu o crime, enfim. Esta é uma questão. Agora, outra questão, você dizer que deve se criminalizar ainda mais o aborto para que se permita a persecução do crime de estupro, para mim é algo absurdo. Ou seja, né, uma pessoa que passou por uma situação, como uma situação de violência sexual, que dessa violência sexual existe uma gravidez e essa mulher ou essa adolescente não ter a possibilidade nem a capacidade de decidir qual vai ser o futuro dela e ela é obrigada e é uma maternidade compulsória, porque é isso que significa a criminalização do aborto, uma maternidade compulsória e uma maternidade completamente indesejada, que jamais foi planejada, que jamais foi querida. Isso é você vitimizar a vítima milhões de vezes, né? Ou seja, você culpabilizar a vítima. A vítima, além de todo o processo de culpa que as mulheres já enfrentam quando elas vêm a público para dizer que foram vítimas de estupro, porque a gente sabe que na cultura, num país de cultura machista, patriarcal que a gente vive, né? O quão difícil para as mulheres é publicamente denunciar assédio sexual, estupro, violência sexual de todo tipo. Imagine, então, agora essa mulher, além de passar por todo esse processo, ela vai ter que levar uma gravidez que é resultado de um evento que vai marcá-la psicologicamente pela vida toda. Assim, como essa mulher vai dar conta disso, de viver com isso? Né? Eu quero explicar um pouquinho melhor a situação a que a Ana Ariel estava se referindo e que infelizmente é muito frequente. Embora eu pense que não é essa questão do aborto em caso de estupro que está sendo discutido na PEC, pelo que eu já expliquei, né? Mas eu penso que essa realmente é uma questão muito séria da questão do aborto quando se trata de adolescentes, né? E abaixo de 14 anos sempre é considerado estupro e, portanto, entra dentro de se poder fazer o dito aborto legal, né? A gente sabe que essa violência ela acontece dentro de casa, né? Essa violência raramente ela é fora. É o padrasto, é um irmão, é um primo, é um tio, é certo? Que faz a violência com essa menina e, normalmente, uma violência frequente. Não é uma violência única, é uma violência frequente. Então, essa menina é abusada. Quando essa menina abusada engravida, ela é levada a um hospital que não exige um boletim de ocorrência, não quer saber quem é o estuprador e não é uma escolha dela fazer o aborto, é uma escolha dele. E ele, inclusive, é responsável por ela, por exemplo, se for o padrasto, essa menina vai fazer o aborto, ele assina que está autorizando esse aborto e leva a menina para casa para continuar abusando dela. Então, esse tipo de situação, evidentemente, não favorece essa adolescente. Certo? Então, eu penso que teria que haver uma mudança de prática de sim exigir boletim de ocorrência, sim exigir saber quem é esse estuprador. Contra o aborto. A senhora é contra eles estarão o aborto, fazendo... o estupro, não. A senhora é contra não exigir, por exemplo? Não exigir isso. Não, e depois eu acho o seguinte, não sou contra que se mude o Código Penal, né, exatamente porque... na verdade, o que está se fazendo é não punir uma pessoa que abortou numa situação de muita dramaticidade. Mas eu penso que não se pode tratar como se fosse o aborto a melhor solução para esse caso sempre, certo? Porque, de fato, ele traumatiza também muito a mãe, ele traumatiza a mulher, né? A gente tem experiência, eu trabalho junto com muitas ONGs que dão esse apoio à mulher que está pensando em fazer o aborto, certo? E quando ela é apoiada, quando ela tem um ombro para chorar, quando ela tem a ajuda de que ela necessita, muitas vezes ela desiste de fazer o aborto. A pessoa estava procurando por fazer o aborto e ela desiste de fazer esse aborto, né? Porque, de fato, a criança cura. Né? A criança cura. A pessoa que sofreu uma violência e tem o filho, fala assim, ela vai lembrar a vida inteira. Não, o testemunho delas é o seguinte, aquilo foi horrível, mas o meu filho é lindo.
Então, esse meu filho lindo cura aquela coisa horrorosa que eu passei, né? Ao passo que a pessoa que passa pela violência, o aborto é uma segunda violência para ela. Ok, vamos olhar agora uma outra opinião, um vídeo enviado pela Regina Soares Jurkevics, do movimento Católicas pelo Direito de Decidir. Vamos ver. A PEC 181 é mais uma das propostas escandalosas que vem sendo feitas no Congresso Nacional. Como é que uma comissão de 18 homens pode pretender minimizar direito das mulheres, penalizando-as em relação ao aborto em situações que já foram conquistadas desde 1940. Quer dizer, nós, como católicas pelo direito de decidir, somos evidentemente contrárias e fazemos todos os nossos esforços junto ao movimento de mulheres para que essa PEC não seja levada adiante. Além de ser perversa, mal intencionada, ela o que pretende é a criminalização de uma mulher que sofre violência, que é estuprada ou que até mesmo tem o risco de vida no momento do parto. Então, nós somos contrárias e esperamos que o bom senso frequente o Congresso Nacional, coisa que tem sido difícil ultimamente. A Regina é contra a PEC, a favor do aborto nesses casos, e ela argumenta que a proposta é um retrocesso. Lenise, a gente está andando para trás? Não, eu penso que não. Aliás, ela não é a favor do aborto nesses casos, ela é a favor do aborto quase que generalizado, que conheço a opinião. Mas, e como eu disse, eu penso que a PEC não restringe o aborto nos casos em que ele, no momento, não é punido pelo Código Penal, né? Porque a nossa Constituição atual já dá essa proteção. Eu vejo a intenção da PEC como principalmente preventiva, né? Ou seja, marcando que realmente o direito à vida é desde a concepção de uma forma explícita no artigo 5º da Constituição, isso dificulta a que se aprove o aborto até 12 semanas, ou até 15 semanas, ou até 20 semanas, ou quando se queira marcar um prazo, né, como se fizesse diferença de valor da pessoa humana antes ou depois desse limite. Ou seja, sem dúvida, a PEC é uma reação do Poder Legislativo em relação à possibilidade de alcançarmos a descriminalização do aborto no âmbito do Poder Judiciário, do STF, né? E é, sem dúvida, um retrocesso, porque esse debate que a PEC traz de volta, ele aconteceu na nossa Constituinte, 88, e foi muito importante a atuação da bancada feminina para garantir que a nossa Constituição não faria expressão, não definiria quando começa a vida, porque, como eu disse, isso é uma questão controversa do ponto de vista moral, é uma questão moral difícil de ser tratada e que não pode, então, encontrar espaço dentro do âmbito do direito, ela não pode ser regulada juridicamente, ou seja, né, a gente pode debater isso em outros espaços, a gente vai debater nas nossas igrejas, nas associações comunitárias, mas a gente não pode colocar isso na Constituição, né? E aí é muito interessante, acho que um ponto que a Regina traz, que é isso, né, uma comissão especial para discutir uma PEC que, na verdade, tinha o objetivo de ampliar o direito das mulheres, se utiliza aí, né, um verdadeiro cavalo de Troia, como vem sendo chamada essa PEC, se utiliza desse espaço para restringir e diminuir ainda mais os direitos das mulheres. E só para terminar, eu acho muito assim fundamental a gente tratar da contradição dos defensoras pelo direito à vida, que eu não vi nenhuma dessas figuras, por exemplo, durante o debate da reforma trabalhista, para discutir e dizer que não se poderia passar, por exemplo, um texto de lei que permitiria que mulheres grávidas e mulheres lactantes trabalhassem em condições insalubres. Isso hoje é permitido no Brasil, porque a reforma trabalhista permitiu isso. A mulher que não quer engravidar, a mulher que engravidou e não quer ter esse bebê, uma gravidez indesejada. Como que a gente pode fazer para evitar que isso chegue a um aborto? Planejamento familiar, fornecimento de métodos contraceptivos, cirurgias, o que vocês acham, muito rapidamente, que seria o ideal para a gente evitar esse aborto? Sim, eu penso que realmente o trabalho preventivo ele é muito importante, né? E principalmente o trabalho educativo, né? A educação das nossas crianças, principalmente dos adolescentes, que tenham clareza com relação ao seu próprio corpo, né? Que tenham uma consciência da vivência, da sexualidade, da realidade, das consequências, enfim, tudo isso para que realmente, quer dizer,
se a mulher não quer ter o filho, que ela não engravide, né? Porque depois que ela engravida, ela já tem o filho, ela já é mãe, né? Ela pode escolher, ela não pode mais escolher entre ter um filho e não ter um filho. Ela pode escolher entre ter um filho vivo e ter um filho morto. Né? Mariana. Bom, eu acho que sem dúvida a questão da prevenção, de a gente ter um sistema, né, de saúde que de fato garanta direitos reprodutivos para as mulheres é fundamental. Isso, inclusive, foi um dos pedidos da Anis no caso do aborto em relação à Zika, né, de garantir às mulheres a possibilidade de decidirem. Porque eu acho que o grande problema que a gente tem hoje é que a criminalização do aborto não permite que as mulheres decidam. Agora, a descriminalização vai permitir que as mulheres decidam. Inclusive, aquelas que querem ser mães, ninguém é obrigado, né, a passar pelo procedimento, ou seja, e hoje as mulheres que não querem, elas são obrigadas a seguirem um único caminho, que é o caminho da maternidade compulsória. Então, eu acho que o exemplo da Rebeca é fundamental, porque ele traz pra gente ele desmistifica quem é a mulher que numa situação extrema, numa situação de necessidade, ela precisa de ter acesso a esse direito, né? E a Rebeca é isso, é a mulher trabalhadora, jovem, com 2 filhos, que tem uma carreira pela frente, uma vida toda pela frente, e a gravidez vem num momento que não é apropriado. Essa mulher tem que ter o poder de decidir o que ela vai fazer. Infelizmente, nós estamos encerrando o nosso programa. Eu queria 2 considerações bem rápidas de cada uma para a gente encerrar o programa. Certo. Então, eu queria falar da Rebeca e eu queria, inclusive, falar para a Rebeca, se ela estiver ouvindo isso, que nós estamos aqui para ajudar, certo? Para ajudar a ter o filho. Porque muitas das nossas entidades fazem isso. Então, me espanta muito que um partido político que vê a Rebeca nessa situação não ofereceu um emprego para ela, certo? Não falou, olha, a gente pode ajudar o teu filho. Não, a gente te ajuda a demandar um aborto, porque isso vai ser a porta para a gente abrir para o aborto. Obrigada, Mariana. Eu acho que a gente tem que lembrar que a gente vive em uma democracia laica, em um país que é plural, que é diverso, né? E, portanto, a questão do aborto é uma questão de vários direitos que estão em jogo. E esses direitos dizem respeito ao direito à dignidade das mulheres, à autonomia e cidadania das mulheres, né? À condição de plenitude do projeto de vida das mulheres. E é isso que as pessoas que estão contra a PEC estão defendendo, assim, a capacidade das mulheres de serem sujeitos de direito plenamente, porque isso até hoje nos é negado. Olha, eu agradeço muito a participação de vocês no programa, viu? Espero que vocês voltem para a gente conversar um pouco mais. Se você quer saber mais sobre o programa, entre no site da TV Brasil. Na segunda-feira que vem, o Diálogo Brasil está de volta. Até lá!